bem-vindos novamente aqui ao Outspoken Market e hoje nós temos a aula número 4 do curso de R para Finanças Quantitativas. Meu nome é Leandro Guerra, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora, dê o like, faça todo aquele ritual do YouTube, você ajuda o Outspoken Market e aí eu posso trazer cada vez mais conteúdo, mais acesso para mais gente. Só para vocês entenderem como eu estou planejando um pouco a dinâmica agora dos vídeos no canal, todas terças e quintas-feiras eu vou subir aulas do curso de R e aos finais de semana, mais precisamente aos sábados à tarde, fim do dia, eu vou subir a aula do conteúdo aí tradicional do Outspoken Market, onde eu falo de trade em geral, liberdade e finanças. Beleza, pessoal? O que eu tenho para vocês na aula 4 de hoje? Vou aumentar um pouquinho a complexidade para tornar o curso cada vez mais interessante e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente lê um arquivo externo para dentro do R e como a gente manipula um novo tipo de dados que a gente vai chamar aqui de data frame. Nas aulas anteriores a gente tinha trabalhado bastante explorando como funciona a estrutura de dados que nós chamamos de vetor e hoje o foco é nos data frames. Primeiro, nós vamos trabalhar com um arquivo com histórico de cotações do gráfico de uma hora do par euro-dólar, já sempre voltado aqui para o universo de trading. E como que a gente faz para colocar esse arquivo aqui dentro do R? Então eu sempre crio uma variável, ela é a base para tudo que a gente tem, e eu vou usar uma função aqui dentro do R específica para ler arquivos que é chamada de fread. Existem outras funções como a read CSV, entre outras coisas, mas essa eu gosto bastante porque ela é muito rápida para carregar, principalmente quando você está trabalhando aí com arquivos maiores. Mas se você conhece outra, pode também usar outra, não tem problema nenhum. Então, essa função fread, ela vai receber como parâmetro o nome do arquivo, que eu já me lembro aqui que é EURUSD H1.CSV, certo? O arquivo tem um header, ou seja, ele tem o nome da coluna em cada um, então a propriedade header, o argumento header vai receber um T de true, como a gente viu na outra aula, também poderia ter escrito true dessa forma, e os campos estão separados com um ponto e vírgula, né? Então nosso separador é o ponto e vírgula. Aí, se você girar o comando assim do jeito que ele está, você vai perceber duas coisas. A primeira de todas é que ele não conseguiu encontrar a função fread. Por quê? Porque no R você tem uma coisa que nós chamamos de pacotes ou libraries, né? ou do termo em inglês. O pacote ele é um conjunto de funções já pré-programado por alguém que ele contém já dentro dele outras funções que podem ser muito úteis. Então, para que você não tenha que escrever do zero uma função que vá ler um arquivo de texto, por exemplo, existe o pacote chamado data.table, que é um dentre vários utilizados para poder fazer esse tipo de ação. Como provavelmente você está no R pela primeira vez, como que você faz a instalação de um pacote? É muito simples, você usa o comando install.packages, o próprio RStudio já sugere aqui para você, e aí você coloca o nome do pacote que você quer instalar entre aspas. Então data.table, e aí você executa esse comando. Como eu já tenho aqui instalado, né, ele vai reinstalar por cima, até busca alguma atualização, e disse aqui que foi instalado com sucesso. Não basta instalar, uma vez instalado, isso só precisa ser feito uma vez, vou até comentar aqui porque já está feito, nós temos que carregar o pacote, né? Então você carrega pela função library e aí você coloca o data.table sem as aspas duplas. Então aí você vai ver aqui que foi carregada a essa versão que é a última que estava ali instalada e aí ele foi construído para versões anteriores do R também. E aí agora, quando você voltar e executar a função fread, você vai se deparar com um novo problema, que ele não vai encontrar o arquivo. E por que ele não vai encontrar o arquivo? O R tem um negócio que ele chama o diretório de trabalho, né? Que para eu não ter que ficar escrevendo aqui todo o endereço do arquivo, então C, documentos, etc.,
tá? Você pode sempre encurtar esse trabalho se você trabalhar com a configuração desse diretório de trabalho. E aí é muito fácil, você vem aqui em seção, você vem aqui em Set Work Directory e aí você pode escolher o diretório como você bem entender. Então eu vou vir aqui, tenho o curso de Finanças Quantitativas, seleciono o arquivo e agora eu tenho o diretório selecionado. Óbvio que você também pode usar esse comando que ele mesmo sugere aqui, que é o Set Working Directory, e aí você coloca o endereço. A gente faz pelo RStudio porque é bem mais simples. Agora sim, finalmente eu carrego o arquivo. E aí você vê aqui no Environment que o seu arquivo foi carregado com sucesso. Note que, diferentemente do vetor, e aí eu vou escrever um vetor aqui só para gente ver como é que é realmente essa diferença. Você já pode primeiro notar que quando a gente tem um vetor, ele vai ser chamado aqui dentro do Environment de Values. Quando a gente tem uma estrutura de dados tipo DataFrame, ele já vem aqui como data. E repare que ele tem agora aqui uma setinha azul, tá? Por quê? Porque eu não tenho só uma linha de informações, eu tenho várias colunas. Então, quando eu clico na setinha e abro, eu vou ver tudo que eu tenho ali dentro do DataFrame, que é uma coluna chamada Date, Open, High, Low e Close, que são as informações aqui referentes ao euro. Se eu clico aqui no nomezinho do euro, ele vai me abrir parecido ali com o Excel para você dar uma olhada aqui em antemão como essa estrutura de dados se parece. Beleza, pessoal? Essas são as principais diferenças que você já pode notar entre um vetor que a gente vinha vendo e a estrutura do DataFrame. Vamos conhecer então melhor esse DataFrame. Uma das características que você pode usar é uma outra função chamada class para você ter certeza do tipo de dados que você está trabalhando. Tá? Então, essa nossa variável euro, que na verdade é um DataFrame, a classe dela é um DataTable DataFrame. Ok? Porque eu também importei pela função a DataTable. Porém, eu quero um DataFrame puro. Então, eu vou reatribuir essa minha classe euro e usar a função asDataFrame para converter a minha base euro apenas em DataFrame. Nossa, Leandro, tá meio complicado isso. Não, isso não é complicado, é só a primeira vez que você está vendo. Você tem que trabalhar os dados e deixar ele da maneira correta para você não ter nenhum problema futuro no código. Então, agora se você girar de novo aqui o comando class, você vai ver que agora sim eu tenho um DataFrame puro. Então, isso é essa ação que a gente tinha aqui, que é convertendo para o DataFrame. Bora conhecer então essa nossa base de dados que foi carregada. Uma função bacana que vai ser muito útil é a que a gente chama DIN, e ela vai trazer o quê? Qual é a estrutura desse seu DataFrame? Então eu tenho aqui 22.245 linhas, que é a primeira informação, por 5 colunas. Ah, Leandro, mas essa informação tem ali no Environment. Tem no Environment. Mas quando você trabalha aqui com a função DIN, você pode pegar esse número, por exemplo, que vai servir para uma interação futura. O que mais pode ser útil para você conhecer a sua base de dados? Bem, eu posso querer saber quais são os nomes das colunas, dos campos que eu tenho, né? Então eu uso a função names e do nome do meu DataFrame, e aí eu vejo exatamente o conteúdo que eu tenho aqui. Por que que isso é importante? Por exemplo, se eu quiser renomear a coluna, coisas que a gente vai ver mais para frente, eu consigo acessar dentro da função names um campo específico. Tá? Então vamos ali na outra parte acessando o dataset. Se eu repetir names, porém usar o colchetes para pegar o primeiro elemento de names, o que vai vir? Vai vir date. Então esse é o valor. Se eu quiser daí mudar esse nome, etc., você vai poder fazer também. Você pode usar esse mesmo raciocínio e falar, poxa, se eu quiser pegar o primeiro elemento desse DataFrame, então eu posso fazer euro1. Qual que é o seu primeiro elemento? É a coluna inteira date. Tá? Ah, Leandro, eu não quero a coluna inteira. Como que você faz então? Você repete os colchetes, porém você vai usar as suas duas dimensões. Sempre começando com linhas e sempre começando com colunas. Então, se eu faço euro 1, 1, eu pego o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, que é essa data aqui. Se eu mudar isso daqui e quero pegar o primeiro elemento da segunda coluna,
Qual que é a nossa segunda coluna? Lembra lá da função names, ou você pode verificar aqui também, é open. Então você tem aqui o valor dessa primeira abertura. Ah, Leandro, quero saber qual que é o valor ali da linha 100. Então vai ali, coloca o seu 100. Na coluna 2 você tem ali 1.18337. Beleza, pessoal? Presta bastante atenção nessa aula, entende muito bem esses conceitos bem simples, porque eles são a chave para a gente começar a manipular essa estrutura de dados, que é uma das principais quando a gente estiver desenvolvendo o nosso primeiro modelo mais lá para frente. Um grande abraço, qualquer dúvida me escreva no Telegram, deixa um comentário aqui também no YouTube e respondo o mais rápido possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.